Olá a todos vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em nossos corações, nesse tempo preparado por Ele para nós. Nós vamos começar orando para darmos continuidade ao nosso estudo sobre mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Senhor, nós somos gratas a Ti, Senhor, porque na Sua infinita misericórdia, o Senhor tem preparado a Tua palavra abundantemente para nós. Que o Teu Espírito, nesse instante, trabalhe em nossa mente, nosso coração, para que sejamos constrangidas e constrangidos a nos rendermos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos falando sobre as mentiras que Satanás nos conta referente ao pecado, né? Então, nós estamos tratando, né, sobre todos os aspectos da nossa vida onde Satanás lança mentiras que nós guardamos em nossa mente e acreditamos, né? Então, hoje nós vamos para a 16ª mentira, que diz que não sou totalmente responsável por minhas ações e por minhas reações. Isso não é uma realidade, né? Isso é de fato uma mentira, tá? Então nós vamos voltar ao Jardim do Éden, né? E nós vamos ver que torna-se evidente que essa é uma das mais antigas formas de engano. Depois que Adão e Eva comeram do fruto proibido, Deus veio responsabilizá-los pelo que haviam feito. Note que Deus não os abordou como uma família. Ele não perguntou o que vocês fizeram. Também não pediu que Adão e Eva explicassem o comportamento um do outro. Ele aproximou-se primeiro de Adão, depois de Eva, e perguntou a cada um individualmente: o que você fez? Tá? A pergunta de Deus a Adão foi direta e específica. Nós vamos ver isso em Gênesis 3:11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Vemos também em Gênesis 3:13 a mesma pergunta do Senhor feita à mulher. Então disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então, o que Deus queria com isso? Ele queria simplesmente uma admissão da verdade, tá? Então, nós vemos que conforme o relato se desenrola, nós vemos que Adão e Eva escolhem jogar o jogo da culpa. É muito mais fácil lançarmos a culpa dos nossos pecados, das nossas falhas, em outras pessoas ou em circunstâncias, do que assumirmos realmente a nossa culpa diante do Senhor. E eu vejo também que nessas perguntas do Senhor, né, o amor amoroso dele estava sendo manifesto por Adão e por Eva, porque eles tinham ali a oportunidade de confessar aquele pecado e se arrepender diante do Senhor. Mas eles não fizeram isso, tá? Eles escolheram jogar o jogo da culpa. Tá? Então, nós vemos que Então, nós vemos que em vez de assumir responsabilidade pessoal por suas ações, eles escolheram essa outra atitude. Eles tiveram essa outra atitude. Então, o Senhor perguntou a Adão: você comeu da árvore? A resposta de Adão foi: a mulher que me deste deu-me da árvore e eu comi. Isso está no verso 12 do capítulo 3. Tá? Então o Senhor pergunta também a Eva, né? Eva, o que você fez? E ela diz, e a resposta dela é: a serpente me enganou e eu comi. Isso está no verso 13. Tá? Então, em ambos os casos, as respostas foram precisas. Eva era a mulher que o Senhor tinha dado a Adão. E ela havia dado o fruto para o seu marido. A serpente havia de fato enganado Eva.
Mas, ao transferir a culpa um para o outro, Adão e Eva estavam tentando diminuir a sua própria responsabilidade na questão. Deus não estava perguntando a eles o que outra pessoa tinha feito para fazê-los pecar. Estava lhes pedindo para assumir a responsabilidade por seu próprio comportamento. Então, independente do que os havia influenciado a fazer aquela escolha, ainda se tratava da escolha de cada um deles, né? Então, não justifica nós colocarmos a culpa dos nossos erros em outras pessoas ou em outras circunstâncias, tá? Então, Adão e Eva, eles podem ter sido os primeiros, mas certamente não foram os últimos no que se torna uma fila longa e ininterrupta de transferidores de culpa, não é verdade? Isso é muito mais prático para nós, isso ajuda muito mais a nós, né? Alguém tem que ter a culpa pelas nossas atitudes, não, nós temos que dividir isso com alguém, né? Então não é completamente minha a responsabilidade sobre as minhas ações e sobre as minhas reações, tá? Então, o jogo que começou no jardim é um jogo do qual todos nós já participamos. Na verdade, somos por natureza especialistas nele. Quando estamos com raiva, deprimidos, amargurados, irritados, impacientes ou com medo, nossa resposta natural é a de transferir, pelo menos parte da responsabilidade para as pessoas ou as circunstâncias que nos deixaram, entre aspas, daquela maneira, tá? Então, nós vamos ler um texto em Ezequiel 18:20, né, para sabermos como que o Senhor vê as nossas falhas e os nossos erros, essa responsabilidade. Então, a palavra diz assim, ó: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Amém? Então, nós vemos aqui a palavra do Senhor bem clara no que tange a responsabilidades sobre nossas ações, né, e sobre nossas decisões, tá? Então, nós vemos aqui nesse texto que você e eu e cada pessoa é exclusiva e pessoalmente responsável por nossos próprios comportamentos, não importando o que as outras pessoas tenham feito. O inimigo nos afirma que, se assumirmos plena responsabilidade por nossas próprias escolhas, seremos atormentadas pela culpa desnecessária. Mas a verdade é que, apenas assumindo plena responsabilidade por nossas ações e atitudes, poderemos ser totalmente livres da culpa. Porque isso vai trazer um descanso para a nossa alma, né? O fato de chegarmos diante do Senhor e nos posicionarmos responsabilizando todos os nossos atos em nós mesmos, em nossos desejos, em nossa carne, em tudo aquilo que nos beneficiamos quando praticamos, né? Então, isso depois a gente sabe que o perdão do Senhor, ele está pronto a perdoar. O Senhor não economiza perdão, Ele só quer que haja um coração de arrependimento, né? Então, aí a gente sente a gente fica totalmente livre dessa culpa, tá? Então, outra verdade maravilhosa é que para o pecado existe a possibilidade de arrependimento. O Senhor sempre está nos dando essa possibilidade para o arrependimento, tá? Você não pode se arrepender da confusão ou das falhas psicológicas impostas por seus pais. Você está preso a elas, mas você pode se arrepender do pecado. E outra verdade maravilhosa é que em Deus encontramos perdão. Tudo que o Senhor queria de Adão e Eva era o arrependimento e o reconhecimento do pecado. E também é tudo que Ele quer de nós. Vamos ler Salmos 86:5. Diz assim, ó: pois tu, Senhor, és bom
e pronto a perdoar, e abundantemente em benignidade para todos os que te invocam. E também 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, assim, é uma coisa que precisa ficar bem claro para nós, porque o inimigo, ele não quer que a gente tenha essa convicção, fé e confiança que existe um perdão para o pior dos pecadores. Então, para o Senhor, Ele está sempre disponível, né? Como diz aqui, ó, tu és bom e pronto a perdoar. Né? E também, João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e ainda nos purifica de toda a injustiça. Tá? Então, essa é a verdade que nós precisamos manter em nossos corações e em nossa mente. O inimigo trabalha na nossa mente, nos enfraquecendo, colocando obstáculos para que a gente não tenha essa liberdade de se achegar diante do Senhor com a plena convicção e certeza que Ele é um Deus pronto para perdoar. Tá? Quando há um arrependimento sincero, o Senhor perdoa. Amém? Esse é o estudo desse momento que o Senhor nos deu. Tá? Vamos terminar com uma oração. Senhor, nós precisamos de Ti. O inimigo, ele é sabotador, ele é enganador e ele é escravizador. Senhor, visita nossa mente e nosso coração, para que possamos lançar todas as nossas dificuldades em crer na Tua palavra diante do Senhor. Nos ajuda, nos dê luz no Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém.